Vou passar para você logo de imediato, porque a gente estava falando aqui e os torcedores estão comentando muito sobre a questão de quem será o substituto do Mugni, né? E eu venho falando durante a manhã com o pessoal, com a galera que a gente conversa sobre Bahia, sobre futebol. Gente, a gente não pode pensar na peça por peça também, né? O técnico também, ele pode querer mudar um pouco a ideia do jogo dele, tornar o time mais leve, ou tornar o time também mais forte fisicamente para apertar um pouco mais na marcação. Então, a ideia de Guto não é somente a peça, trocar Mugni por outro jogador, mas também, talvez, né, na cabeça dele, ele queira mudar um pouco o estilo de jogo, já que ele vai jogar dentro de casa com a Chapecoense, uma equipe que está praticamente rebaixada e que principalmente o Bahia precisa do resultado. Como é que você vê essa questão, Ivan? Você acha que, de fato, o Guto vai aprofundar mais esse pensamento de não somente trocar uma peça, um jogador por um jogador, mas tentar mudar um pouco o estilo de jogo do Bahia? Bem, Wendel, eu acho o seguinte, por característica, o único jogador que poderia substituir Mugni seria Daniel, assim como o único jogador que pode substituir Daniel é Mugni. Mesmo assim, as características deles, por mais que se assemelhem, o tipo físico deles é muito diferente, né? O que faz com que, para um sistema de um treinador, você não possa simplesmente substituir uma peça por outra. Ele não pode colocar Daniel para fazer a função de Mugni nesse momento, porque ele vai abrir a brecha da posição de Daniel e na posição que Mugni tem atuado com o Guto Ferreira, um pouquinho mais recuado do que ele jogava, por exemplo, com o Dado Cavalcante e com o Dabov. Vamos pensar aqui em Dabov. Ele teria que colocar um outro jogador ali mais para frente e também não tem esse jogador. Dessa forma, e eu acho, também a gente tem que partir desse pressuposto, de que o sistema aí, o 4-1-4-1, variando para um 4-2-3-1 no máximo, né? Ele não vai mudar esse sistema. E aí a gente tem que partir de um outro pressuposto, que aí já é o conhecimento do técnico Guto Ferreira, que ele não vai abrir mão de um jogador de mais um jogador de força, né? Vamos dizer assim. Ele, teoricamente, ele está abrindo a mão dos pressupostos dele quando ele escala Daniel, que é um jogador franzino, pequeno, mas que tem muita técnica, né? Guto sempre gostou de jogadores de força física, né? Jogadores que dão combate. Eu gostaria de lembrar o torcedor, por exemplo, que Juninho, que está no América hoje, que era volante do Bahia, que era não digo um ídolo, né? Mas era um jogador com muito carinho da torcida. Ele não atuava com Guto e brigou com Guto porque ele não tinha força na marcação, né? Ele era um volante meigo, vamos dizer assim, um volante que tinha dificuldade nesse 1 contra 1, nessa jogada, nessa roubada de bola com um pouco mais de força, com esse combate mais agressivo, sem dizer violento, né? Mais agressivo, e não jogava com Guto. Nesse caso de Mugni, eu acho que é um grande problema para Guto nesse momento, porque ele realmente não tem a peça, e a tendência é que ele opte, eu acho que ele vai optar pelo que ele fez no segundo tempo do jogo contra o América. Ele vai usar Ranieri, né? Ele vai usar Ranieri, talvez soltando um pouco mais Daniel, mas eu acho que ele vai querer mexer menos no time. Se ele quiser deixar o time um pouco mais agressivo, eu suspeito que ele possa trazer Raí para esse meio, como ele também fez no segundo tempo do jogo, quando ele tira Daniel, se eu não me engano, e coloca Rodallega, ele traz Raí para fazer essa função mais pelo meio. Então talvez seria uma opção se ele quisesse, se ele pensasse em algo um pouco mais ofensivo, ele pode tentar trazer Raí para esse meio e colocar um outro jogador pelo lado. Só que eu também acho que ele não tem esse jogador com a característica que ele gosta, que teria que ser um ponta que voltasse para marcar, e ele já falou na entrevista coletiva após o jogo que Michael Douglas, por exemplo, é um jogador que ainda não está contribuindo na fase defensiva como ele gostaria. Então, assim, é um cobertor curto. É o que a gente fala, que é o desequilíbrio do elenco, né? A falta de determinadas peças do elenco do Bahia está aí. Você perde uma peça como o Mugni,
E você cria um problema para o treinador, porque se ele sai mexendo as peças pelo time, ele vai mexendo em diversas estruturas, diversos pedaços do time ao mesmo tempo para tentar cobrir um buraco de uma peça que ele não tem por suspensão, né? Então você acaba criando um problema, criando um segundo problema, criando um terceiro problema. Por conta disso, como eu opinei anteriormente, eu acho que ele, para mexer menos no time, ele vai com o Ranieri. Eu também tô nessa, Vivan. Também tô nessa. Embora o Bahia fez uma contratação de muitos volantes, né? E agora se depara com a situação de ter e não sei se é confiar a palavra certa, né? Mas o Bahia fez uma contratação de volantes que era para justamente nesses momentos, né? Que é um setor que leva cartão amarelo, se machuca, tem muito confronto por ali, né? Força física demais do futebol brasileiro. Tava acompanhando aqui São Paulo e Corinthians, um confronto gigante, mas ao mesmo tempo eu estava refletindo sobre Daniel e o argentino do São Paulo. O nome do jogador argentino do São Paulo é. Esqueci, Benítez. O Benítez, né? A movimentação do Benítez era uma movimentação muito parecida com o que o Daniel faz, bem parecida com o que o Daniel faz, para conseguir escapar dessa força física, né? O meu querido Matheus Loyola queria opinar sobre essa questão do Ranieri, Mugni, ou você colocaria o Edson, tentaria colocar o retorno do Lucas Araújo, né? Que depois, com a série do Dabov, ele não retornou mais. Como é que você vê, meu querido Matheus Loyola? Ivan, se quiser, Ivan, comentar em cima disso também, fica à vontade, viu? Jogador, meu querido Matheus Loyola, aquele que não pisa na bola! O Wendel, eu concordo muito com o que o Ivan falou, né? É muito espelhado. E o Guto, justamente por ser um técnico, o Dabov era tudo uma incógnita, né? A gente não sabia qual era a próxima escalação. Com o Guto, a gente já vê o Guto já é um treinador que tem essa visão de, esse aqui são os meus 11 iniciais, e aí tem aquela estrutura de time, né? Aqueles 14, 15, 16 jogadores que ele sempre utiliza. Né? Então, por partir desse princípio, eu vou com o Ivan. Eu acho que ele pode fazer a entrada do Ranieri, ou talvez ainda, né, acrescentando ali, fazendo um adendo, ao Edson. Né? O Edson, pelo fator ali, posição, o Mugni vinha fazendo essa função de segundo volante, né? E aí o Daniel jogaria um pouquinho mais solto. Só que aí é o Guto Ferreira, né? Ele, nessa entrevista coletiva, ele já deu uma deixa em relação ao Rodriguinho, então eu não me espanto como a gente vai pegar um adversário que deixa lacunas no meio de campo, né? A Chapecoense, ela tem essa deficiência, tem um primeiro com um segundo terço ali um pouquinho frouxo, apesar de fazer um jogo até interessante, de bastante intensidade, mas não conseguiu conectar esses setores e por isso é a defesa mais vazada do campeonato. Então, ao meu ver, o Guto pode fazer proveito disso, né, e lançar o Rodriguinho também. Então eu não duvido dele botar o Daniel para fazer essa função de segundo homem, colocar um primeiro volante ali, provavelmente recuando o Patrick, né, que ele não é de mudar muito a característica da equipe. Seria uma surpresa ele sacar o Patrick e colocar o Daniel. Acho que com esse meio mais solto, né, ele tendo controle em relação à intensidade dos jogadores, eu acho que pode até render, né, e ali na frente eu não sei, eu acho que a gente vai discorrer mais ali para frente. Eu não sei se ele poderia fazer a entrada do Roda Diego e Gilberto juntos, ou se ele vai fazer o Raí e o Capixaba pelo outro lado. O Guto, ele tem uma gama de opção em relação à formação, só que ele é muito engessado.